Olá, graça e paz, seja bem-vindo mais uma vez a mais uma lição do Trilho do Discipulado. Nós chegamos ao estudo de número 6 desta caminhada, conhecendo a salvação em Cristo Jesus. No último estudo, nós iniciamos uma caminhada falando sobre como a salvação se processa na vida de uma pessoa, como que nós recebemos a salvação em Cristo. Não sei se você se lembra, mas nós estudamos aqui sobre três assuntos. Nós falamos sobre a eleição, falamos sobre o chamado e falamos sobre a conversão. São os passos iniciais de como a salvação chega na vida de uma pessoa, de como a salvação chegou na sua vida, de como a salvação chegou na minha vida. Bom, nós vamos continuar essa nossa caminhada. O objetivo da lição de hoje é continuar falando sobre o processo da salvação na vida de uma pessoa. E no estudo de hoje, que tem como tema da morte para a vida, nós iremos refletir sobre outros 3 itens desse processo da salvação. Nós vamos falar sobre regeneração, justificação e também sobre a adoção. Então vamos falar a respeito desses três itens importantes também necessários da salvação. O texto base do nosso estudo de hoje, e eu sempre lembro aqui a importância de você conferir esses textos na sua Bíblia, seja física, seja no smartphone, mas é importante conferir estes textos que nós citamos aqui durante esses estudos do Trilho do Discipulado. Então, 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Amém. Bom, só retomando as ideias trabalhadas na nossa última lição. Na última lição, nós falamos que desde a eternidade, Deus já tinha conhecimento daquelas pessoas que responderiam positivamente à pregação do Evangelho. Estas são as pessoas que foram eleitas antes da fundação do mundo. A esses que Deus conheceu de antemão, essas pessoas foram chamadas pela pregação do Evangelho. O chamado acontece por meio da pregação. Então Deus nos chama, mas Ele usa seres humanos pregando o Evangelho a nós e nos desafiando a tomar uma posição. Né? E enquanto alguém prega o Evangelho para a gente, nos desafiando a tomar uma posição, o Espírito Santo trabalha, atua para nos convencer do nosso pecado, para que a gente dê um passo importante, que foi o último item que nós conversamos semana passada, que é a conversão, que é o passo de abandonar o pecado e caminhar em direção a Cristo, render-se à proposta de Cristo. Então, isso não seria possível sem a ação do Espírito Santo. Sabe por que não seria possível? Eu vou ler um texto que está em Efésios, capítulo 2. Os 2 primeiros versículos desse texto, ele diz o seguinte: Ele nos deu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Vou ler o 3 também. 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Então, este texto de Efésios, capítulo 2, ele descreve muito bem a situação do ser humano sem Cristo. Sem Cristo Jesus, nós estávamos mortos em delitos e pecados.
a imagem que o Novo Testamento usa para referir-se a uma pessoa que não tem Cristo, para referir-se a um não cristão, alguém que ainda não se converteu, é a imagem de alguém que está morto, morto por causa do pecado. Essa morte espiritual de que trata o texto diz respeito ao nosso afastamento de Deus. Por causa do pecado, nós nos distanciamos de Deus. Então é impossível que a gente tenha relacionamento com Deus, que a gente ouça a voz de Deus nesse estado de morte que nós nos encontramos, ou nos encontrávamos, né? Nesse estado de morte, nós vivíamos para satisfazer as nossas vontades. O texto fala dos desejos carnais. Nós vivíamos sem mesmo nos dar conta, de acordo com a vontade do príncipe deste mundo, de Satanás. Então, éramos guiados por valores mundanos, carnais e demoníacos, porque estávamos nessa situação de morte, afastados do Criador e afastados de Deus. Quando a pregação do Evangelho chegou a nós e o Espírito começou a atuar no nosso entendimento, o Espírito começou a atuar na nossa mente, o Espírito nos deu condições de entender a pregação do Evangelho e nos deu condições de responder positivamente. É por isso que nós falamos semana passada também que seria impossível qualquer ser humano responder positivamente e ser salvo sem a atuação do Espírito Santo, porque o ser humano estava morto. Então o Espírito nos convenceu, o Espírito nos deu condições de responder positivamente à pregação do Evangelho, de chamar Jesus de Senhor da nossa vida. Então ele restaurou essa nossa capacidade e a gente decidiu então, nós escolhemos por Cristo Jesus. Usamos o nosso arbítrio para escolher Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E quando isso aconteceu, quando a conversão aconteceu, acontece também uma outra obra chamada regeneração. Regeneração é meio que automática, uma acontece meio que quase que simultaneamente em relação à outra, porque quando acontece a conversão, acontece também a regeneração. O que é a regeneração? Ser regenerado significa nascer de novo, nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. João, capítulo 3, no versículo 7, Jesus disse: é necessário que vocês nasçam de novo. É impossível alguém ver o reino de Deus se não nascer de novo. O texto que nós lemos no início, o texto de 2 Coríntios 5,17, diz que quem está em Cristo é nova criação, porque as coisas antigas passaram e surgiram coisas novas. Então, uma vez que nós estamos em Cristo, que nós nos rendemos à proposta de Cristo, a Bíblia diz que nós ganhamos uma nova natureza. Isso que é o novo nascimento. Nós ganhamos uma nova natureza. Até então nós tínhamos uma natureza corrompida, carnal, e vivíamos para satisfazer as vontades dessa natureza, obedecendo o príncipe do poderio do ar. Mas agora, em Cristo, essa natureza é restaurada. Nós começamos a experimentar os poderes do mundo vindouro e nos tornamos nova criação. Nova criação. É isso que esses textos dizem aqui para a gente. E agora, como nova criação, o Espírito passa a viver em nós e nós temos condições agora de nos relacionarmos com Deus, de ouvirmos a voz de Deus, de obedecermos à vontade de Deus, obedecermos à palavra de Deus, né? E é porque a gente ganha uma natureza espiritual. Uma vez que o Espírito passa a viver em nós, nós somos selados com o Espírito da promessa, diz Paulo em Efésios 1, porque o Espírito passa a habitar em nós e nós ganhamos essa nova natureza, então, que vai começar a fazer guerra contra a antiga natureza, porque nós não perdemos a antiga natureza, nós ainda continuamos com uma natureza carnal, ela só será completamente retirada de nós só seremos completamente livres dessa natureza por ocasião da glorificação, que será o tema do estudo da próxima semana. Na próxima semana nós vamos falar sobre a glorificação. Até lá, nós vamos conviver com essa natureza carnal. Nós somos
Todo cristão é uma pessoa que tem duas naturezas, que brigam entre si para se sobressair uma à outra. E quanto mais nós caminhamos ao lado de Cristo, ao lado do Evangelho, decidir nos parecer com Cristo, mais a natureza espiritual ela se sobressai. E essa é a proposta do Evangelho, porque nós ganhamos essa nova natureza. Então, os que creram em Cristo não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. É isso que o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, diz para a gente. Tito, capítulo 3, versículo 5, esse texto diz também que nós somos lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Então nós nascemos de novo por meio da palavra, por meio do Espírito. Perceba que como que está esses processos iniciais da salvação são todos muito vinculados um ao outro, porque nós falamos aqui do chamado, que é a pregação do Evangelho, a conversão tem a ver com a resposta à pregação do Evangelho, e a regeneração também acontece por meio da pregação do Evangelho. Essa palavra que foi pregada, que é implantada em nós por meio do Espírito, e através disso a gente nasce de novo. Nós ganhamos essa nova natureza em Cristo Jesus, de acordo com a palavra de Deus. É uma obra poderosa demais que acontece na nossa vida. A pergunta aqui do tempo de reflexão é a seguinte: a regeneração é mesmo necessária? O ser humano consegue regenerar-se por meio de suas próprias forças e atitudes? Então a resposta, à luz do que nós falamos, é óbvia. É necessário que o ser humano seja regenerado. Ninguém pode ser salvo sem regeneração, por conta do nosso estado de morte, por conta do nosso estado de queda. Então nós precisamos sim da regeneração e não temos condições de regenerarmos a nós mesmos, não temos. Precisamos da ação do Espírito Santo para que nós sejamos regenerados. Então eu não consigo fazer-me nascer, por assim dizer. Eu preciso nascer do Espírito. É o Espírito Santo quem processa isso, quem nos dá essa nova vida, nos dá essa nova natureza. Isso acontece também, é necessário também para que a gente seja salvo. Então todo salvo é alguém que nasceu de novo. É impossível alguém ser salvo e não ter nascido de novo. Como é impossível alguém ser salvo e não ser convertido. Não existe meio convertido e não existe meio regenerado. Ou você é regenerado, ou você ainda permanece morto em delito e pecado, você ainda não foi salvo. Ou você é convertido, ou você virou as costas para o pecado e rendeu-se à proposta de Cristo, depositou sua fé nele, ou você é perdido. Porque não existe meio convertido. Um meio convertido é alguém que está completamente perdido à luz da palavra de Deus. Então, a regeneração é extremamente necessária. Bom, na sequência da regeneração, há uma outra obra que acontece também aqui, meio que simultaneamente, no início da nossa salvação, quando a gente recebe Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa outra obra é a justificação. A justificação, que é quando nós ganhamos uma nova posição. A justificação, na página 30 do Trilho do Discipulado, página 30 do Trilho do Discipulado, diz que a justificação é o ato de Deus declarar que, aos seus olhos, os pecadores são justos. Então, eu vou ler aqui um texto em Romanos, você pode acompanhar, se você desejar. Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante, diz o seguinte: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora preste atenção, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça,
Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados cometidos anteriormente para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então, Paulo fala nesse texto sobre a justificação. E ele diz que todos nós somos justificados gratuitamente. Porque qual é a base da nossa justificação? Quando nós cremos em Jesus por meio da pregação do Evangelho e nos rendemos à proposta de Cristo, a justificação acontece. Junto com a regeneração, nós ganhamos uma nova natureza e nós ganhamos uma nova posição. Nós somos justificados, os nossos pecados são perdoados e nós somos declarados justos por parte de Deus. Ele nos declara justos gratuitamente, não por conta das nossas boas obras, não em razão do que nós fizemos, mas em razão do que Cristo fez. Paulo diz que é por meio do sangue de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus por nós. Então, é o que Cristo fez que garante que a gente possa ser justificado, que Deus possa ser justo e justificador. Ele é justo porque ele não deixa de punir o pecado. Todo pecado que nós cometemos foi devidamente punido. Todo pecado que você cometeu, todo pecado que eu cometi e que vou cometer ainda, ele foi devidamente punido na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, os nossos pecados foram lançados sobre Cristo Jesus. Por isso que Deus é justo, porque não há um pecado que a gente cometa que não tenha sido devidamente punido. E é justo e justificador, porque em razão do nosso pecado ter sido lançado sobre Cristo e a justiça dele ter sido imputada sobre nós, né, ele nos declarou justos. Então ele é justo e justificador, porque é ele que nos declara justos com base nos méritos do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nesse mesmo texto de Romanos 3, Paulo diz no versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Então, com base na nossa confiança em Cristo Jesus. É para todos os que creem, diz Romanos capítulo 3. Como eu disse, no estudo da próxima semana, nós vamos estudar um pouco mais sobre o lugar da obediência à lei, o lugar das nossas obras na salvação. Então, as obras são importantes também para a salvação. Elas são fruto da salvação que nós recebemos. Elas acontecem como uma resposta de todos esses presentes graciosos que Deus nos dá. Então, a salvação vem como essa resposta. Então, a obediência vem como essa resposta à salvação. Então, ela é importante. Ela só não pode ser colocada como algo para obtenção da salvação, porque nós não somos salvos por meio da obediência ou por meio da lei. A gente é salvo pela graça, e esse processo é pela graça do início ao fim. E enquanto a gente obedece a Deus, nós estamos obedecendo a Ele para demonstrar o nosso amor, para demonstrar nossa gratidão pelo que Ele nos fez. Então, no estudo da semana que vem, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Por hora, é só importante saber que a justificação acontece pela graça. Romanos 5, versículo 1 diz que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então a justificação reata o nosso relacionamento com Deus. Anteriormente éramos inimigos, estávamos mortos, mas uma vez justificados, uma vez perdoados, uma vez que a nossa posição diante de Deus mudou, agora nós temos paz com Deus. Nós podemos nos relacionar com Ele, esse relacionamento de amizade, esse relacionamento de proximidade com o nosso Senhor. Então a justificação faz isso. Essa palavra foi tirada de um contexto jurídico, quando uma pessoa era punida pelas leis da época, no Império Romano, e se por um acaso ela fosse absolvida num tribunal, se chegasse à conclusão que ela teria que ser absolvida, então era carimbado no prontuário dessa pessoa um carimbo escrito justificado. O carimbo dizia isso, justificado. Então era a garantia que aquela pessoa não seria acusada novamente por aqueles crimes. Então é daí, desse contexto forense, do fórum, tirado aí dessa imagem de um juiz e de um réu, que a palavra justificação entrou na Bíblia Sagrada. Então essa é a ideia, nós éramos esses réus condenados, cheios de falhas e erros,
e o juiz de toda a terra, nos declarou justos por meio do seu Filho Jesus Cristo, quando nós cremos nele, quando nós o abraçamos como Senhor da nossa vida. No tempo da reflexão, a pergunta é assim: você se considera uma pessoa justa? Sim ou não? Se sim ou não, que critérios usou para chegar à resposta? Será que algumas das nossas boas ações seriam suficientes para acertarmos a dívida que tínhamos com Deus? Então, a resposta, à luz da palavra, à luz do que nós temos dito, é óbvio que não. Não poderia, né, acertar a nossa dívida com Deus. Mas vamos agora para o último dos itens da lição de hoje, que é a adoção. Além da regeneração e da justificação, nós também somos adotados, de acordo com a Bíblia. Então nós ganhamos uma nova família, ganhamos uma nova natureza, uma nova posição e uma nova família. Eu queria, se você puder, abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1, do versículo 10 em diante, o texto diz assim: o verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais nasceram não de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então perceba, o texto diz que todos aqueles que creram em Jesus, eles ganharam o direito, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então, se você é alguém que crê em Jesus, você recebeu esse direito, essa prerrogativa. Você pode dizer, sem medo, que você é filho de Deus. E como filho, nós também somos herdeiros de Deus. Herdeiros. Há promessas gloriosas da parte de Deus para os seus filhos na sua palavra. Então, nós somos filhos de Deus porque cremos em Jesus. Nós ganhamos essa posição com a salvação. É mais um benefício que nós ganhamos com a salvação em Cristo Jesus. No tempo para reflexão desse terceiro item, é dito o seguinte: popularmente, dizem que todos são filhos de Deus. À luz do testemunho da palavra de Deus, esta afirmação pode ser considerada verdadeira? A resposta é não. Lembra lá de Efésios 2, o primeiro texto que nós lemos aqui, um dos primeiros que nós lemos? Paulo diz que éramos por natureza filhos da ira. Por natureza, todo ser humano é um filho da ira, ele está destinado à ira de Deus. Porque a gente nasce afastado de Deus. Somente aqueles que creem em Jesus, estes receberam a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então, filho de Deus é o que crê em Jesus, é o que foi salvo, é o que nasceu de novo, é o que foi justificado, é o que se converteu, é o que abraçou o chamado pela fé. É isso, esse era o estudo que nós tínhamos para hoje, a sexta lição do trilho do discipulado, onde nós conversamos um pouco sobre regeneração, justificação e também sobre adoção. Eu quero orar com você para nós terminarmos o estudo de hoje. Senhor, obrigado por esse teu filho, essa tua filha que tem acompanhado esses estudos do trilho do discipulado. Hoje falamos de 3 obras importantíssimas na caminhada de fé de todo discípulo do Senhor, que são a regeneração, a justificação e a adoção. Ganhamos uma nova natureza quando cremos em Ti, ganhamos uma nova posição e nós também ganhamos uma nova família. Nós somos Teus filhos. À luz dessas obras, meu Pai, que acontece com todo verdadeiro discípulo do Senhor, nós só temos que Te agradecer por essas bênçãos, porque agora temos condição de lutar contra o pecado. Agora podemos caminhar com a certeza de que os nossos pecados foram perdoados e que nós temos paz contigo. Agora podemos caminhar também com a certeza de que nós somos Teus filhos e podemos desfrutar de um relacionamento amoroso e paterno contigo. Nós Te louvamos por isso, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo, até a lição 7 do trilho do discipulado. Que Deus lhe abençoe. Até lá.